Você sempre diz sim ou não nas suas relações? Sabia que esse tipo de atitude tem relação com os teus familiares? Estamos no final do mês de maio e logo ali já é o mês dos namorados. Hoje aqui no Sinta-se Bem a gente vai falar a respeito de relacionamento, a questão de dizer sim ou não, essas permissões que muitas vezes damos ou não damos. Esse é o bate-papo com Claudinha Fortuna. Seja bem-vinda mais uma vez aqui. E como a gente já tá quase com o pezinho em junho, né, Claudinha, não tem como não falar em relacionamento amoroso, nessa questão de muitas vezes se permitir ou não se permitir, né, e fazer algo muitas vezes contra a vontade. Queria que tu explicasse um pouco isso pra gente. É sensacional nós nos darmos conta de que todo relacionamento sofre influência direta de duas palavras: sim e não. Muitas vezes um relacionamento avança quando a gente diz sim. Porque se a gente só disser não, as coisas não vão evoluir. Mas só dizer sim é sempre o melhor caminho? Quem só diz não também é o melhor caminho? Como é que isso funciona numa relação a dois? Bom, da onde que vem a força deste sim e a força do não? O sim vem, adivinha de quem? Do lado da mamãe. Sim, é com a mãe da gente que a gente aprende a dizer o sim. Nós fomos gerados porque o corpo da mãe disse sim. Isso não tem nada a ver com ser permissivo, Claudinha. A mãe ser mais permissiva do que o pai, e sim por ela aceitar aquele filho no ventre dela, enfim, seria por isso. Tudo que um corpo precisa para produzir uma criança veio de uma resposta sim. E aí gera essa criança. O não, ele vem do lado do papai. É com o pai que nós temos que aprender a dizer não. É com o pai que nós aprendemos também a impor limites. Até onde que eu permito que o outro avance sem que isso me constranja. Muitas pessoas dizem sim, querendo dizer não. E as mulheres são assim. Para agradar? Para agradar, porque não tem força, porque não consegue se impor. Quantas pessoas falam sobre estupro? Ai, porque... mas lá no meio a guria resolveu parar. Epa! resolveu parar. Ai, mas ela dizia não, e não... Não sem força faz com que o outro abuse. Vá além do limite. Quem que fica desprovido dessa força? Quem não tomou o seu pai. Porque nós aprendemos coisas diferentes com cada pai. Por isso que é tão importante, quando a gente fala em constelação, em tomar os seus pais. E ainda, às vezes a gente brinca dizendo, tome 3 vezes ao dia. Se não passar os sintomas, dobre a dose. Porque a solução de muitas coisas, de muitas questões, está pautada em tomar papai e tomar mamãe. Então, o que nós precisamos ter conscientes neste Dia dos Namorados? Eu estou com alguém que eu realmente gosto e me importo, e por isso eu estou dizendo sim,
ou eu estou com alguém porque eu não tenho força de dizer não. Para sair desse relacionamento. Claudinha, agora a pergunta que não quer calar. Aqui no programa a gente fala muito sobre a questão de tomar a mãe, tu mesmo falaste, né? E deve ter muita gente se identificando agora assistindo o programa e pensando assim, realmente meu relacionamento não dá certo, ou tem alguns entraves ali, porque eu realmente não tenho essa relação muito afinada com meu pai. Quando tu falas em tomar o pai, para quem está nos assistindo, ainda há tempo de estreitar esse relacionamento? Tomar o pai é estreitar esse relacionamento, aceitar o pai? Queria que tu nos ajudasse aqui. Quando a mãe da gente teve dificuldades com o relacionamento com o pai, às vezes a própria família da mãe não aceitava aquele namorado da filha. Então, a neta, por fidelidade aos avós, muitas vezes também tem dificuldades com esse seu pai. É necessário, às vezes, fazer uma constelação para ver o que é possível ainda ser resolvido, o que é possível ainda ser colocado em ordem, o que é possível ser feito para ter essa fortaleza dentro da gente, para desenvolver este não convicto e o sim convicto. Os relacionamentos precisam dos limites, e essas duas palavras, sim e não, é que colocam os limites. Por quê? Porque quando se inicia uma relação, o cara diz, te achei legal, quero te conhecer. Não, não vai para frente. Por outro lado, se a pessoa diz só sim, ela também não põe os limites dela. E uma relação de casal, ela tem que ser igualitária, porque ambos chegam juntos nessa relação. Não tem superior ou inferior, tem os diferentes. Um tem um polo, o outro tem o outro polo, mas eles são igualitários. E ambos precisam ter bem resolvido dizer sim quando for sim e dizer não quando for não. Tem ainda um tempinho até o Dia dos Namorados. Pense bem se não é melhor passar sozinha ou sozinho do que com alguém que não é o número ou o tamanho da gente. Não tenha medo de ficar sozinho. Esse é o grande conselho que eu dou. Fale, Claudinha. É verdade, Claudinha. Quando a gente se encontra, né, é que a gente acaba encontrando uma pessoa bacana. Mas primeiro tem que se amar, né? Como a gente sempre fala aqui no Sinta-se Bem. Obrigada pela participação, adorei. E constelar sempre é favorável, né, para todo mundo. Obrigada. Marca uma constelação.